tarde, boa noite. Estamos começando mais uma aula aqui. E no dia de hoje a gente vai falar sobre energias que travam as suas vendas como terapeuta. Deixa eu já fixar aqui o comentário. Sejam muito bem-vindas a essa live, esse aulão onde a gente vai falar energias que travam, né? Se você, terapeuta, tá aí postando, divulgando o seu trabalho, mas mesmo assim não está conseguindo vender, mesmo assim não está conseguindo captar clientes, esse aulão é para você. Então fica comigo aqui para tirar dúvidas, para a gente poder falar sobre esse assunto, para que você, terapeuta, possa, né, destravar esse fluxo de captação de clientes, né? Principalmente para terapeutas que têm a crença aí de que precisa postar todos os dias, tá postando todos os dias, tá se matando de criar conteúdo aqui, mas mesmo assim não consegue destravar as suas vendas. Vou chamar o pessoal aqui do WhatsApp. Enquanto isso, vão chegando aí, me contem se vocês são novas por aqui, para eu poder me apresentar também. Muitas pessoas novas chegando por aqui por conta da campanha que eu tô fazendo do ritual de manifestação de clientes, que vai acontecer no dia 11 do 11. Chamar as pessoas aqui no WhatsApp. E esperar o pessoal entrar. Hoje eu preparei aqui um material muito rico com essas informações para quem tá aí postando e não tá conseguindo clientes. Tem muitas terapeutas que acham que o foco aqui é só estratégias, tem muitas terapeutas que acham que o foco é só a parte energética, e eu, Dani, acabo unindo esses dois universos, esses dois pilares que são importantes. É importante que a gente olhe essa parte energética e é importante que a gente olhe a parte das estratégias também, né? Então, eu falo muito sobre isso aqui no meu trabalho, eu falo muito sobre isso aqui no Instagram. Bom dia, seja bem-vinda a essa live. E também tô fazendo essa live aqui para poder esclarecer algumas dúvidas sobre o ritual de manifestação de clientes que vai acontecer no dia 11 do 11, um portalzão para você, terapeuta, que quer manifestar os seus clientes, não quer ficar refém aqui do Instagram, refém de ficar postando e criando conteúdo aqui, quer também poder ter a ajuda, a conspiração. Eu falo que é a conspiração do universo. Tem muita terapeuta que acaba participando desses rituais e eu falo que eles são como um empurrão energético para aqueles clientes que estão em cima do muro. Sabe aquele cliente que não sabe se contrata o seu atendimento, e aí esse ritual energético ele ajuda a dar esse empurrão para que a pessoa ela saia de cima do muro. Tem alguns resultados das terapeutas que participaram desse ritual comigo. Quem quiser dar uma olhadinha nos meus destaques ou na página de vendas do ritual de manifestação de clientes, tem alguns resultados de terapeutas que conseguiram manifestar, conseguiram fazer vendas de ciclo terapêutico, pacote terapêutico depois de participar desse ritual energético. É um ritual energético para te ajudar a liberar crenças, para te ajudar a liberar medos, te ajudar a trabalhar internamente para que isso reflita no seu externo, para que as pessoas elas consigam enxergar o seu potencial como terapeuta. Então, eu falo que é um trabalho interno e um trabalho externo, porque também é uma conspiração do universo para que você possa viver a sua missão, para que você possa se alinhar com o seu propósito como terapeuta. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Denise, eu sou terapeuta assim como vocês, então eu vim pro digital para captar clientes, né, para poder viver a minha missão como terapeuta. Isso foi em abril de 2020. Eu trabalhava como CLT em uma multinacional, trabalhava como analista de TI, e aí me descobri terapeuta e vim divulgar meu trabalho aqui, captar clientes aqui no digital. Durante um tempo eu trabalhei exclusivamente como terapeuta. Em 7 meses eu consegui fazer a minha transição de carreira utilizando o método que eu venho compartilhando com as minhas mentoradas, tanto de estratégia quanto com a parte energética também, que é importante, né? Então eu acabo unindo esses dois universos, não só falando da parte externa de divulgação, de venda, de estratégias, mas também do interno, de crenças limitantes sobre vendas, crenças limitantes em relação a dinheiro, toda a parte de empoderamento, né, do nosso potencial como terapeuta. Também é importante que a gente coloque esses ingredientes aqui para poder viver da nossa missão.
Enfim, em 7 meses consegui ter cliente suficiente para poder pedir a minha demissão de um CLT que eu trabalhei durante 7 anos. E aí algumas terapeutas começaram a me pedir ajuda para poder divulgar o trabalho delas aqui na internet também. Então, isso aconteceu em agosto de 2021. E aí eu fui entender um pouco melhor disso, né? Com uma ferramenta de autoconhecimento, leitura de registros acásticos. Não sei se todo mundo conhece aqui, mas fui confirmar isso para ver se de fato eu deveria fazer essa transição novamente das terapias para ajudar terapeutas, né, como mentora. E basicamente, resumindo, deu que sim. Então eu fiz essa transição de terapeuta para mentora de terapeutas e hoje eu tenho ajudado terapeutas a captarem clientes, a poder viver a sua missão, a ter mais liberdade financeira, mais liberdade como terapeuta aqui na internet, fora da internet também. Tem algumas estratégias que eu compartilho que são fora da internet. Então esse é um pouquinho da minha história, do como que eu cheguei aqui como mentora de terapeutas. E no dia de hoje a gente vai falar sobre essas energias que eu trabalhei lá atrás. Não sei como que fala seu nome, estou animada para o workshop, é isso aí. Na verdade, o ritual de manifestação de clientes é uma imersão, né? Então eu tô aqui para falar sobre energias que acabam travando a venda de vocês, mas também esclarecer sobre o que é o ritual de manifestação de clientes, né? Então eu tô divulgando aqui um evento, uma imersão que vai acontecer dia 11/11, uma imersão de 5 horas, que dá para você, terapeuta, participar tanto online ou presencial em São Paulo. Para quem é de São Paulo, eu indico fortemente que você participe presencial, porque vai ser muito especial, né? Não que o online não vai ser especial também, vai ser especial também, mas no presencial a gente consegue entregar alguns mimos a mais, vocês vão me conhecer ali presencialmente também, então tem algumas coisas a mais que o online não tem. Mas se você não for de São Paulo, participe mesmo assim, participe online, porque vai ser muito potente, tá bom? Esses rituais, eles costumam acontecer dentro da minha mentoria, né? E de tempos em tempos eu abro ele para o público, né? Eu abro para que as pessoas que não são da mentoria possam participar, possam sentir a potência desse ritual também, né? Então não é sempre que acontece. Se você, terapeuta, tá pensando, eu vou deixar para participar numa próxima vez, primeiro que não vai ter uma próxima vez esse ano, né? Esse vai ser o último ritual do ano. E esse é o tipo de evento que me dá um pouquinho mais de trabalho, de divulgar, de vender. Então é o tipo de trabalho que eu não costumo fazer sempre também. Então provavelmente ano que vem vai ser lá para março, algo nesse sentido assim, tá? E isso é real, não é jogada de marketing, tá, gente? Eu sou uma pessoa bastante íntegra em relação ao que eu divulgo, em relação ao que eu falo aqui na internet. Então, o ritual de manifestação de clientes é para você, terapeuta, que tá sentindo que o seu trabalho tá travado por alguma coisa principalmente energética, né? Seja um sabotador interno seu que faz com que você fique procrastinando a divulgação do seu trabalho. O ritual de manifestação de clientes é para você, terapeuta, que tá com dificuldade de vender, porque tem crenças internas, de forma consciente ou inconsciente, de que vender é errado. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre essas energias que acabam travando as nossas vendas. Então o ritual ele vai acontecer dia 11/11, tem toda uma programação para vocês. Eu vou falar aqui sobre essa programação para que vocês, para você, terapeuta, que quer fazer parte dessa imersão, são 5 horas comigo, onde a gente vai manifestar clientes. É um método que já tá validado, tá? Então se vocês forem tanto na página de vendas, que tá o link na minha bio, quanto no meu destaque vendas, vocês vão ver que tem muitas terapeutas conseguindo destravar as suas vendas depois de participar desse ritual energético junto comigo, tá? Então é um método que eu falo que ele tá validado, não é algo que do tipo eu tô inventando agora e tô tentando vender para vocês de alguma forma, tá? Então, resumidamente, é uma experiência energética online ou presencial em São Paulo de 5 horas, onde a gente vai fazer dinâmicas ritualísticas, ativações energéticas com ferramentas multidimensionais, e a gente vai trazer muita potencialização interna para que você possa fluir com a abundância na sua missão como terapeuta. Dani, quais são as ferramentas, as técnicas que você vai utilizar como terapeuta?
Eu tenho algumas formações, eu tenho uma pós-graduação em terapia psiônica, eu tenho uma formação de tecnologia venusiana das mandalas de ascensão, é uma tecnologia muito potente, os resultados são praticamente imediatos, tá? Eu tenho uma formação de aprofundamento como guardiã da medicina sagrada do cacau. A gente vai ter consagração de cacau dentro desse ritual de manifestação de clientes. Enfim, formações de reiki, teta healer, leitura de chakras, algumas formações. E basicamente eu acabo unindo as minhas formações como terapeuta para que a gente possa manifestar esses clientes, tá bom? São técnicas e ferramentas que acontecem de forma multidimensional, ou seja, independente do espaço e tempo. Então, mesmo que você, terapeuta, não possa participar ao vivo, não possa estar ali presencial, não tem problema nenhum, tá? Tem mentoradas minhas que não participam ao vivo, assistem a gravação do ritual depois e conseguem coletar os resultados depois, tá? Manifestar os seus clientes depois, tá? Então é só dar uma olhadinha nos resultados. Aqui é muito mais sobre vocês olharem os resultados que acontecem mesmo do que eu ficar explicando o que é de fato, tá? O ritual de manifestação de clientes é para você, terapeuta, que primeiramente tá em transição de carreira. Tá em transição de carreira, quer acelerar, quer encurtar esse caminho de transição de carreira, tendo resultados, para você poder viver exclusivamente daquilo que você ama fazer, que são as terapias, tá? E eu tô falando isso porque eu também fiz transição de carreira lá atrás. Eu sei como é passar esse perrengue de estar trabalhando num lugar CLT que a gente vai arrastado e é péssimo. Então, o ritual é para você, terapeuta, que quer acelerar essa transição de carreira. É para você, terapeuta, que está começando a divulgar o seu trabalho como terapeuta e sente que existem bloqueios internos atrapalhando a fluidez dessa jornada, né? Então é muito difícil no começo a gente ter confiança em relação ao nosso trabalho. No começo é muito difícil que a gente tenha coragem de falar sobre o nosso trabalho. A gente fica insegura. Será que eu vou conseguir entregar o resultado que esse cliente está esperando, né? Então o ritual vai te ajudar a liberar esses bloqueios internos. O ritual vai te ajudar a trazer coragem, a trazer autoconfiança, a trazer empoderamento para você. É isso que acontece, tá? É para você, terapeuta, que já divulga o seu trabalho aqui na internet, mas não tá conseguindo vender com constância, tá aí vendendo de forma pingadinha, né? Esse mês entrou um cliente, o outro mês eu nem sei se vai entrar mais clientes. Então é para você que quer tá sentindo que o seu faturamento tá limitado como terapeuta, quer desbloquear, quer abrir esse canal de fluidez e abundância na sua missão como terapeuta. É pra você, terapeuta, que mesmo sendo terapeuta, né, porque tem muita terapeuta que, não, Dani, mas isso daí eu sou terapeuta, já tenho essas técnicas, essas ferramentas, já tenho minhas mesas, já tenho tudo aqui, meu Theta Healing, eu mesma me auto-aplico. Só que nem sempre, né, a gente consegue enxergar todas as coisas, dar conta de todas as coisas que estão travando a nossa jornada. Então é para você que mesmo sendo terapeuta, percebeu que sozinha não está conseguindo liberar esses bloqueios e quer ter uma visão externa em relação a uma ajuda externa em relação a esses bloqueios internos, em relação às ativações energéticas. Estou mega nessa fase querendo levar para o digital, mas não consigo destravar. Então, que bom que você se inscreveu no ritual e vai destravar essas energias aí que estão te impedindo de brilhar. Brilhar muito como terapeuta, né? Lembrando que a gente é uma centelha divina, né? Uma consciência divina e se a gente é uma consciência divina, era para todo mundo estar brilhando. Se a gente não está brilhando, é porque existem crenças limitantes, travas energéticas, mentalidade que precisa ser modificada em relação a isso, enfim, tá? É pra você, terapeuta, que tá sentindo que está precisando ativar energia de autoconfiança, de merecimento. Tem muita terapeuta que internamente, inconscientemente, acha que não merece o dinheiro do atendimento, acha que não merece ter sucesso, né? Então, muito por conta de questões, principalmente na infância, enfim. Fortalecimento do seu poder pessoal. Tem muita terapeuta que também não tá usando o seu potencial, o seu poder pessoal interno e conseguindo transparecer isso para as pessoas aqui no digital. Transparecer isso na hora de falar sobre o seu trabalho, tá? É para terapeutas que estão querendo liberar insegurança, silenciar sabotadores internos, né? Então, aquele sabotador que fica no seu ouvido falando, não,
isso não é pra você, quem é você pra querer ajudar o outro, sabotador do perfeccionismo, né, que faz com que você trave, né, do tipo, esse post não tá bom ainda, nossa, tem certeza que você vai fazer essa live com essa cara, né, então sabotadores, silenciar esses sabotadores que mais atrapalham do que ajudam. Não que os sabotadores eles não sejam importantes na nossa vida, entre aspas, né? Porque na verdade os sabotadores eles estão tentando nos proteger de alguma coisa e não que eles sejam nossos inimigos. Mas uma proteção em excesso é ruim, né? Então, reprogramar crenças em relação a principalmente dinheiro e vendas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Programação completa do ritual de manifestação de clientes para você terapeuta que quer destravar suas vendas, quer começar a magnetizar os clientes, as pessoas que estão precisando do seu trabalho, tá? A programação ela é dividida em 4 etapas, tá? Lembrando que você pode participar online ou presencial em São Paulo. 4 etapas aqui da nossa programação. Parte número 1, a gente vai fazer um detox energético no seu campo. Então tem toda uma preparação do seu campo energético antes da gente ir para, de fato, a manifestação de clientes. É por isso que os rituais eles têm tanto resultado, porque a gente prepara o nosso campo antes de manifestar. Não é uma coisa jogada, uma coisa largada, uma coisa que não tem um preparo antes, tá? Então a gente vai preparar o seu campo energético, fazendo um detox, uma limpeza, uma purificação do seu campo, uma purificação do seu campo mental, emocional, enfim, em todos os aspectos aqui. E nessa parte a gente vai usar uma dinâmica ritualística utilizando os 4 elementos, que é o elemento do fogo, da terra, do ar e da água, tá? Então pra gente limpar e transmutar energias densas, crenças, apegos, energias de inveja, energias que você acabou gerando ou recebendo aí por estar atendendo as pessoas, a gente vai fazer uma limpeza e uma elevação do seu campo vibracional, tá? Para preparar o seu campo para a gente manifestar na 4ª etapa. Então a gente está na primeira etapa aqui. A segunda etapa é uma harmonização e um alinhamento dos seus chakras, uma elevação vibracional. É nesse momento aqui que a gente vai fazer uma dinâmica ritualística com o propósito principal de preparar o seu campo energético para que você possa manifestar com muito mais potência. Então você, terapeuta, sabe do poder dos chakras. A gente vai evocar essa energia dos chakras, preparar a energia dos chakras para que a gente possa ter mais poder na hora de manifestar esses clientes, tá? Parte número 3, expansão do seu poder pessoal. A gente vai evocar o seu poder pessoal de manifestação utilizando a consagração da medicina sagrada do cacau, para evocar principalmente a sua força, a sua potência feminina de cocriação. O feminino, como você sabe, é capaz de gerar uma vida. Então, imagina só a gente pegar essa energia e direcionar ela para manifestar os seus clientes, certo? E na parte 4 é onde de fato a gente fez toda uma preparação, parte 1, 2 e 3, limpamos, harmonizamos, evocamos uma energia feminina. Aí sim, na 4ª parte que a gente vai fazer a manifestação de clientes, tá? Então a gente vai ritualizar manifestando clientes, utilizando tecnologias energéticas, tá? De formações que eu tenho, que são multidimensionais. E mais uma vez, mais do que eu explicar o que vai acontecer nesse ritual, é sobre vocês verem os resultados que as minhas mentoradas elas têm alcançado através desse ritual de manifestação de clientes, tá bom? Então, de novo, dá para participar ao vivo, online ou presencial. Online de qualquer parte do Brasil, presencial em São Paulo. E as inscrições, aliás, até amanhã eu tenho bônus exclusivos para quem se inscrever até amanhã, tá bom? Então, para quem se inscrever até amanhã, vai ganhar 2 bônus exclusivos aqui, né? Primeiro, uma mentoria junto comigo, uma mentoria em grupo, tá? Acesso VIP, a imersão online de implementação de vendas comigo. Então, é uma mentoria em grupo, onde você vai descobrir o que é preciso fazer para vender o seu trabalho com estratégias que não vão te sobrecarregar. Então eu não vou falar pra você, você precisa fazer 1 milhão de lives, você precisa postar todos os dias. Não vai ter nada disso, tá bom? Então você vai receber um olhar meu específico pro seu negócio como terapeuta, nesse bônus que fica válido somente até amanhã. E o segundo bônus aqui é o acesso VIP à Masterclass online,
sobre finanças com uma parceira minha, a Natália Ecardi. Ela é especialista em finanças pessoais e já transformou mais de 700 alunas como mentora há mais de 2 anos. Então é para você, terapeuta, ser uma terapeuta mais próspera, sabendo organizar as suas finanças. Então, a gente olhar o pilar energético, né, com o ritual de manifestação de clientes, olhar a parte das estratégias, com acesso VIP à minha imersão online, e olhar a parte de finanças também, para que você, terapeuta, possa organizar as suas finanças de uma forma próspera e abundante, tá bom? Mas esse bônus fica válido somente até amanhã, então se inscrevam no ritual, não percam essa oportunidade de destravar as suas vendas, tá bom? As vagas pro evento presencial são só 15, então aproveitem isso, tá? Para quem quiser se inscrever, é só clicar no link que tá na minha bio ou mandar no meu direct a palavra "quero clientes", tudo junto, para poder receber mais informações, certo? Agora, sobre a nossa aula, tá? Eu trouxe aqui um conteúdo, escrevi um conteúdo aqui para compartilhar com vocês sobre essas energias que acabam travando as nossas vendas, né? E eu tô falando das nossas porque também me incluo nisso, principalmente lá atrás, quando eu comecei aqui no digital, quando eu comecei a divulgar o meu trabalho como empreendedora, né? Então, lembrar que nós não somos só uma aplicadora de técnicas, né? A gente não é só uma terapeuta, a gente também é uma empreendedora, a gente também é empresária para quem tem CNPJ aí. Então, quando eu vim, né, do CLT, saí do CLT para poder divulgar e vender o meu trabalho aqui, o que eu comecei a identificar? Algumas energias que estavam me impedindo de ter essa fluidez nas minhas vendas, na captação dos meus clientes. Apesar de ver que o meu trabalho era muito potente em relação às pessoas que conheciam o meu trabalho, eu via as transformações acontecendo, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de conseguir vender o meu trabalho aqui no digital e fora do digital também, né? Eu ficava com vergonha de vender, eu me sentia incomodada vendendo e oferecendo meu trabalho para as pessoas, né? Então, a primeira energia, né, que acaba travando as nossas vendas aqui são as crenças, principalmente a crença em relação de que vender é errado. Não sei se você, terapeuta, que está assistindo esse aulão aqui, tem essa crença ou já teve essa crença em algum momento aí da sua missão como terapeuta, de enxergar que as vendas do nosso trabalho como terapeuta é errado, né? Dani, é errado porque eu sou um canal da espiritualidade. Como é que eu vou vender o meu trabalho? Como é que eu vou cobrar pelo meu trabalho? Sendo que eu sou um canal da espiritualidade. E aí eu sempre falo aqui para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, que vocês precisam lembrar que todas as pessoas, elas são trabalhadores da luz. Todas as pessoas, de alguma forma, direta ou indiretamente, estão trabalhando para a espiritualidade. Então, e essas pessoas, elas estão vendendo o trabalho delas. É digno que nós possamos vender o nosso trabalho, possamos cobrar um preço justo por algo que a gente construiu, por algo que a gente foi atrás, que a gente se dedicou, que a gente estudou, que a gente precisou investir em curso, precisou investir tempo, enfim, né? Então, normalmente eu vejo muitas terapeutas que têm essa crença de que vender é errado porque eu sou um canal da luz. Vender é errado porque eu sou uma trabalhadora da luz. Como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou vender por uma coisa que, na verdade, eu estou servindo à espiritualidade? Como que a gente quebra essa crença? Lembrando que absolutamente todas as pessoas, desde um padeiro até o pedreiro, até um bombeiro, um médico, um dentista, todas essas pessoas, se vocês pararem para refletir de forma consciente, absolutamente todas essas pessoas, de alguma forma, está servindo a espiritualidade de forma direta ou indireta. E essas pessoas, elas vendem o trabalho delas. Então é digno que você também, terapeuta, possa vender pelo seu trabalho. Não faz sentido nenhum você alimentar essa crença de que é errado vender algo só por você ser um canal da espiritualidade. Todas as pessoas são um canal da espiritualidade, independente do que elas estão trabalhando, tá? Então,
Aliás, isso pode até acabar soando assim, de forma, não que seja do tipo algo proposital, mas soando como uma arrogância, se você parar pra pensar. Eu sou melhor do que o, entre aspas, eu sou melhor do que o outro, eu não deveria estar vendendo meu trabalho porque eu sou um canal da espiritualidade. Então tem que tomar um pouco de cuidado em relação a essa visão distorcida sobre essa venda ser errada em relação ao nosso trabalho como terapeuta. Segundo ponto que eu anotei aqui, né? Terapeutas que estão com dificuldade de vender o seu trabalho aqui na internet, estão aí aplicando estratégias que estão funcionando com outras pessoas, mas com você especificamente não está funcionando. O que pode estar acontecendo? Por trás, por dentro, você pode estar com muito altruísmo em excesso, né? Normalmente quem vem pro ramo, pro nicho das terapias, tem já esse altruísmo muito vivo dentro de si. Só que a gente sabe como terapeuta que tudo em excesso, tudo em desequilíbrio é ruim. Até amor, que é uma energia muito boa, em excesso acaba virando apego, em excesso acaba virando, enfim, algo descontrolado. Então, o altruísmo também, em excesso, ele também é ruim. Então, quando você, terapeuta, tá com esse altruísmo muito em excesso, o que você tem vontade? Você tem vontade de ficar dando o seu trabalho de forma gratuita. Você tem vontade de ficar querendo salvar as pessoas a todo momento, né? E aí, o que acontece? Você sabota suas vendas. Você começa a botar muita energia, muito foco nessa questão de dar o seu trabalho, de entregar o seu trabalho gratuitamente. E aí sobra quase que nenhuma energia para você vender o seu trabalho, né? Por quê? Porque você tá ali focada no seu altruísmo. Só que o altruísmo em excesso também é ruim. É ruim e o altruísmo em excesso, o que acaba acontecendo? Traz um desequilíbrio no nosso amor próprio. A gente fica olhando muito pro próximo, muito o outro. E basicamente as vendas que na verdade é uma troca equilibrada, onde você beneficia o outro que vai receber o seu trabalho e beneficia você também pela troca financeira, você acaba se deixando de lado, você acaba enfraquecendo o seu amor próprio quando você tá com o altruísmo em excesso. Então, o altruísmo em excesso também acaba de alguma forma dificultando, travando as suas vendas, certo? Um outro ponto que eu anotei aqui, que também acaba travando vendas de muitas terapeutas, é a mentalidade da escassez. Uma mentalidade de escassez, uma vibração de escassez em relação aos clientes principalmente, tá? Aos clientes primeiro, né? Porque se eu tô com uma mentalidade escassa, qual é a tendência? Qual é o meu comportamento aqui? Como é que eu vou me comportar em relação aos meus clientes? Eu vou ficar agarrada. Se uma pessoa, ela entra em contato comigo, eu fico praticamente agarrada nessa pessoa. E aí eu esqueço todo o restante de pessoas que poderiam estar contratando um atendimento meu. Então, se eu tô vibrando numa mentalidade de escassez, eu fico focada só em um cliente. Aquele cliente que muitas vezes ele percebe, entre aspas, o nosso desespero em vender nossa terapia. E o que acontece? Esse cliente ele vai embora. E aí a gente fica apegada nisso, né? Nossa, a pessoa me ignorou. Nossa, a pessoa não se interessou pelo meu trabalho. E aí começa a criar um monte de paranoia na cabeça, né? Uma coisa vai puxando a outra eu não sou uma terapeuta boa, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso fazer mais uma formação como terapeuta. E tudo isso por quê? Porque lá por trás, o que está acontecendo? Você está com uma mentalidade escassa. Porque se você tivesse com uma mentalidade abundante, o que você pensaria? Essa pessoa me ignorou, eu lembro que existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e eu vou fazer o quê? Eu vou pensar em como que eu vou melhorar a oferta do meu trabalho para uma próxima pessoa. Essa é uma mentalidade abundante. Agora, quando eu tô com uma mentalidade de escassez, isso trava as minhas vendas, porque eu fico ali agarrada somente uma pessoa, passando um desespero para essa pessoa na forma como eu apresento o meu trabalho, porque se eu tô ali
né, vibrando na escassez, com a mentalidade escassa de que, meu Deus, é só essa pessoa que existe para contratar um atendimento meu, como é que eu vou apresentar o meu trabalho, a minha fala, como que ela vai ser em relação ao meu trabalho? A pessoa nem pediu promoção, a pessoa nem pediu desconto, eu já tô dando desconto para essa pessoa, né? Por quê? Porque os nossos comportamentos, as nossas ações, elas vão ser norteadas, né, em relação às nossas crenças, em relação à nossa mentalidade. Se eu tô numa mentalidade escassa, eu vou vibrar nesse desespero, eu vou deixar transparecer esse desespero, e é claro que a maior parte das pessoas vai enxergar esse desespero na sua fala, na forma como você apresenta o seu trabalho, e essas pessoas, elas tendem a ir embora. E aí você continua alimentando essa mentalidade de escassez e só vai repelindo essas vendas, cada vez mais repelindo essas vendas. Então é ir ali, na causa raiz, na mentalidade que está alimentando esse ciclo de escassez dentro de você, na mentalidade que está alimentando esse ciclo de escassez e fazendo com que você transpareça esse desespero para as pessoas, tá? Outro ponto, outra energia que faz com que a gente trave as nossas vendas, o medo da rejeição. O medo, de forma geral, mas aqui eu vou falar especificamente do medo da rejeição. Tem muita terapeuta que não divulga o seu trabalho na internet, que fala, eu não sirvo para isso da internet, olha o sabotador, né? Que eu não... Esse negócio de internet é muito difícil. Tem muita terapeuta que sabota suas vendas, que prefere oferecer gratuito, prefere oferecer por um preço de banana, ou sabota de uma outra forma, porque por trás tem medo de ser rejeitada. Se eu não ofereço o meu trabalho, não tem como as pessoas rejeitarem o meu trabalho. É muito mais seguro que eu continue sem oferecer o meu trabalho, é muito mais seguro que eu fique só falando sobre dicas rasas aqui na internet, é muito mais seguro que eu fique só criando vídeos inspiracionais aqui para as pessoas, porque dessa forma não tem como as pessoas rejeitarem o meu trabalho como terapeuta. Então, muita terapeuta acaba travando as suas vendas, deixa de vender porque tá com medo de ser rejeitada, né? E esquece do fato de que vendas não tem a ver com rejeição, tá? A gente precisa ter inteligência emocional aqui de não levar um não para o pessoal. Muitas vezes a pessoa ela fala um não para o seu trabalho, o não é para você, o não é para ela mesma. O não é para a transformação que ela poderia estar vivendo com o seu trabalho. Só que tem muita terapeuta que está se deixando abalar com esses nãos, levando para o pessoal e alimentando o medo da rejeição, tá? E aí quando a gente tá com esse medo da rejeição sendo cada vez mais alimentado, o que a gente faz? A gente sabota as nossas vendas, a gente trava as nossas vendas. E aí, o que acontece? Quando a gente sabota as nossas vendas, quando a gente sabota esse processo de vendas, o que a gente faz? A gente fica aqui no Instagram só criando conteúdo inspiracional, criando conteúdo de dicas, né? Falando 3 dicas para você melhorar a sua autoestima. E aí, no final, não deixa explícito para as pessoas que você tá aqui para vender, né? Esse é o clássico, é o que a maioria das terapeutas está fazendo. Falar, eu não tenho criatividade para criar conteúdo. Você não tem que ter criatividade para criar conteúdo. Você precisa saber falar do seu trabalho de uma forma atrativa, não aquela coisa de, né, minha agenda está aberta. Não é sobre isso, tá? Vender não é falar para as pessoas, minha agenda está aberta, tá? É sobre você saber falar do seu trabalho de uma forma atrativa e não ter medo de ser rejeitada, tá? Próximo ponto aqui, medo do sucesso. Medo do sucesso. Poucas pessoas têm consciência de que tem medo do sucesso. E quando a gente tem medo do sucesso, o que acontece? A gente sabota as nossas vendas, né? Por quê? É muito mais seguro ficar aqui onde eu estou. É um lugar conhecido, esse lugar. Por mais terrível que esteja, por mais desafiador que esteja aqui nesse CLT, né, onde eu estou hoje, é mais seguro do que eu ir para um lugar que eu vou ter sucesso e eu não sei se as pessoas elas vão me invejar por esse sucesso, né? Se eu começar a falar do meu trabalho e possivelmente as pessoas começarem a se interessar,
o que pode acontecer, né? Vai acontecer algo que você não conhece. Por quê? Que nunca aconteceu na sua vida, né? E aí o nosso sistema interno, o que acontece? Ele tem medo do desconhecido. Ele tem medo do que pode acontecer. Por quê? Porque a gente ainda não tem os caminhos neurais em relação a essa situação que nunca aconteceu. E aí, se nunca aconteceu, a gente vai ter medo e a gente vai fazer o quê? A gente tem uma tendência, se a gente não está se vigiando, tem uma tendência muito grande da gente sabotar para que a gente continue aqui nessa situação que tá terrível, tá passando perrengue, mas tá conhecida pelo menos, né? Então, o medo do sucesso, o medo de brilhar, o medo de mostrar para as pessoas o seu potencial como terapeuta, né? O medo de mostrar para as pessoas o poder de transformação que você, terapeuta, consegue entregar para essas pessoas, né? Então, medo do sucesso faz com que muitas terapeutas sabotem as suas vendas, né? Faz com que, eu vou continuar fazendo, eu preciso fazer um outro curso como terapeuta. Isso aqui é muito clássico, muito clássico. Eu tô falando isso porque no começo eu tinha uma lista, gente, sério, eu tinha uma lista de cursos que eu faria como terapeuta. Então eu comecei, o meu primeiro curso foi Theta Healing, depois eu fiz uma pós-graduação de 1 ano e meio de terapia psiônica. Aí eu tinha uma lista de fazer constelação familiar, fazer astrologia, fazer numerologia, florais de Joel Aleixo. Eu tinha uma lista. Por quê? Porque eu tinha medo de vender a minha terapia. E como que eu contornava esse medo de vender a minha terapia? Fazendo mais cursos. Só que, cara, eu ia ficar nesse ciclo infinitamente, rodando em ciclo infinitamente, não ia sair disso. Por quê? Porque eu tava tentando solucionar o meu problema com o antídoto errado, né? Então a gente acha que o antídoto certo é fazer mais um curso como terapeuta, só que não é. O antídoto correto é a gente se trabalhar internamente, parar de sabotar as nossas vendas, para que a gente possa aplicar estratégias que possam mostrar o potencial do nosso trabalho para as pessoas, né? Porque quando você fica só criando dicas e falando de forma rasa sobre o seu trabalho, você está sabotando o seu trabalho. Quando você fica batendo cabeça na frente do computador, pensando qual é o conteúdo de dica que você vai criar, de inspiracional que você vai criar, você tá sabotando as suas vendas e você não tá percebendo. Você não tá percebendo. Porque criar conteúdo não é sobre você vender o seu trabalho aqui. Se você chega, façam esse exercício. Assim que vocês saírem desse aulão, vão lá no Instagram de vocês e olhem quantas postagens estão deixando explícito que você tá aqui para vender o seu trabalho como terapeuta. Se você não tem minimamente 50% da sua postagem, dos seus conteúdos, deixando explícito que você tá aqui para vender a sua terapia, cara, você sabota as suas vendas. Muito por quê? Ou porque você tem crença de que vender é errado, ou porque o seu altruísmo está em excesso, ou porque você está com a mentalidade de escassez, ou porque você está com medo da rejeição, ou porque você está com medo do excesso, ou porque você está com uma incoerência interna. Esse é o último item que eu anotei aqui de compartilhar com vocês. É claro que existem muitas energias que podem estar impactando, travando as vendas de vocês, tá? E eu vou falar mais dessas energias no ritual de manifestação de clientes. Lembrando que até amanhã tem bônus exclusivos para quem se inscrever no ritual, tá bom? O ritual vai acontecer dia 11/11, online ou presencial em São Paulo. Quem for de São Paulo, sugiro que vocês participem presencial. E a gente vai trabalhar, liberar todos esses bloqueios que eu compartilhei com vocês aqui no dia de hoje. Se você, terapeuta, quer destravar suas vendas, se você, terapeuta, tá cansada de ficar criando conteúdo motivacional, inspiracional, de dica aqui no Instagram e não tá conseguindo clientes, você tá insatisfeita com o digital, você tá cansada do digital porque você tá aqui e não tá vendendo o seu trabalho. Você só tá aqui criando conteúdo gratuito, tá? Então, o último item que eu anotei aqui para compartilhar com vocês de energias que travam as suas vendas é a questão da incoerência interna.
O que é isso dele? O que você está querendo dizer com essa incoerência interna? E pode ser que muitas terapeutas aqui torçam o nariz para mim, pode ter que muitas terapeutas agora falem, nossa, eu tenho essa energia que tá me travando aqui nesse momento. O que é essa incoerência interna? Você, terapeuta, vamos imaginar um cenário onde eu, Dani, por exemplo, eu não faço academia. Será que se eu fosse uma pessoa que estivesse vendendo pacote de terapia, pacote de academia, eu não faço academia, tá? Isso é uma realidade mesmo. Eu, Denise, será que eu me sentiria à vontade de vender pacote de academia? Né? Aquelas mensalidades de academia, sendo que eu, Dani, eu não faço academia? Será que ia ser fluido eu chegar aqui no meu Instagram e falar para as pessoas, gente, façam academia, é a melhor coisa do mundo? Não faria isso. Não faria, eu ia me sentir travada de falar para as pessoas os benefícios de fazer academia. E aí é onde eu quero chegar com vocês, a questão da incoerência interna. Você, terapeuta, você faz terapia? Porque se você não faz terapia, como é que você está incentivando as pessoas a fazer uma coisa que você não faz? E eu falo isso porque isso foi um insight que me veio um tempo atrás, quando uma pessoa ela me perguntou, como é que eu faço para cobrar um preço justo pelo meu trabalho? E aí eu fiquei pensando, por que lá atrás eu conseguia cobrar R$400 a minha terapia e eu não tinha nenhuma resistência interna em relação a isso? E eu parei para pensar, porque eu fazia terapia e pagava R$400 por essa terapia, percebem? Então, é muito sobre essa incoerência interna. O nosso sistema, ele vai travar na hora de fazer algo que a gente não faz, algo que a gente não aplica no nosso negócio, algo que a gente não aplica em nós mesmas. Eu não conseguiria vender, eu acho que eu não conseguiria vender mentorias se eu, Dani, não fosse também mentorada por outras mentoras. Eu faço mentoria, eu sou mentorada, eu contrato, eu pago por mentorias caríssimas, tá? Então, é sobre essa incoerência interna. Tem muita terapeuta que tá travada, não consegue falar sobre o seu trabalho aqui no digital. Por quê? Porque não faz terapia. Como é que você vai incentivar uma pessoa a fazer academia sendo que você não faz academia? Como é que você vai incentivar uma pessoa a ser vegetariana se você não é vegetariana? Rola uma incoerência interna aqui dentro. E aí trava, né? Como é que eu vou falar uma coisa? A gente tem essa trava, a gente não quer ser hipócrita, né? Então, pra mim, isso aqui é uma das energias que mais travam na hora das pessoas divulgarem o seu trabalho aqui no digital. Ai, Dani, tô travada, não tô entendendo o que tá acontecendo. Pra pensar essa questão da incoerência interna. Como é que... Ai, Dani, mas eu me auto-aplico terapia. Eu não faço terapia com outra terapeuta, mas eu me auto-aplico. Será que se você não estivesse vendendo um produto de auto-aplicação, você não estaria falando disso de uma forma mais fluida? Você não encheria a boca para falar sobre isso aqui e divulgar o seu trabalho sobre isso aqui, já que é uma coisa que você pratica? Agora, se é uma coisa que você não pratica, o seu sistema interno ele vai entrar em colapso, ele vai entrar em incoerência interna. E aí vai ser difícil de você incentivar as pessoas a contratarem uma terapia, porque você não faz terapia, tá? Agora, eu não faço terapia, mas eu me auto-aplico. Tenta vender um produto de auto-aplicação, para ver se não vai ficar mais fluido para você. Tenta fazer esse exercício. Essa live foi muito sobre vocês refletirem sobre essas energias internas, sobre o que está travando internamente, que faz com que vocês sabotem a venda do trabalho de vocês aqui na internet. Fernanda, fazer terapia ajuda muito. Eu não fico sem terapia, gente. Eu não fico sem terapia. É o tipo de coisa que vocês sabem, vocês são terapeutas. Vocês sabem o quanto que acelera, o quanto que faz a gente deixar a nossa vida ficar menos desafiadora. Vocês sabem. Duas coisas que eu não consigo ficar sem aqui. Terapia e mentoria. Eu tô sempre sendo mentorada por alguém.
Por quê? Porque eu sou o tipo de pessoa que eu não quero ficar perdendo tempo. Eu não quero ficar errando e cega em relação aos meus erros. E quando a gente tem uma pessoa de fora olhando para algo que a gente não tá conseguindo ver porque a gente tá imersa na situação, isso acelera os nossos resultados. Então, terapia e mentoria é o tipo de coisa que eu não consigo ficar sem aqui. Então, é olhar para todas essas energias que eu acabei de compartilhar aqui com vocês. São algumas, né? Porque senão essa live aqui ia ficar extensa demais, esse aulão ia ficar extenso demais. E são essas energias que a gente vai trabalhar no ritual de manifestação de clientes. Energias, essa reprogramação do nosso campo, do nosso DNA. Reprogramar isso, para que a gente cada vez mais fique mais próximo da nossa essência divina. É sobre isso. É sobre cada vez mais a gente se distanciando do ego, se distanciando dessas crenças que limitam e se aproximando à nossa essência divina. Olha, Letícia, já garantiu o meu lugar. É isso aí, Letícia. Garantiu o lugar para manifestar os seus clientes, para poder viver a sua missão de uma forma mais fluida, não ficar se sabotando, né? Com um monte de energia que eu falei aqui para vocês, o medo da rejeição, a questão do merecimento, gente, que também é outra coisa clássica, principalmente para quem viveu situações muito desafiadoras na infância. Alimenta a crença de forma consciente ou inconsciente, muitas vezes inconsciente, do não merecimento. Por quê? Porque na infância sofreu traumas severos de rejeição dos pais, os pais desencorajavam você fazer coisas ao invés de te encorajar, né? Não enalteciam coisas quando você conquistava algo na sua infância. Então tudo isso vai o quê? Somatizando um padrão de não merecimento. E aí você cresce com isso de forma inconsciente, você nem sabe o porquê que você sabota o seu sucesso como terapeuta, o porquê que você sabota as vendas. A venda do seu trabalho é uma ponte de conexão com o seu sucesso. Se você não vende, não tem como você ter sucesso como terapeuta. E se você está sabotando essa ponte, como é que você vai chegar do outro lado, que é onde você quer chegar? É encontrar o porquê que eu tô sabotando essa ponte de conexão com o meu sucesso, com a minha realidade próspera. Por que eu tô sabotando essa ponte? Eu tô sabotando porque eu não me sinto merecedora. Eu tô sabotando porque eu tenho crença de que vender é errado. Eu tô sabotando porque eu tenho crenças em relação ao dinheiro. De que o dinheiro é sujo. De que eu não preciso de dinheiro, eu vou viver de luz. Né? Tem muita terapeuta. Inclusive, eu tinha essa crença, tá, gente? Não, eu não preciso do dinheiro. Eu só preciso do dinheiro só pra pagar minhas contas e olha lá. Cara, eu vivia numa escassez de... essa coisa do tipo, eu sou iluminada agora... Isso de forma inconsciente, claro, né? Não de forma consciente, pelo amor de Deus. Então, e aí eu descobri isso em terapia. De que eu tava sabotando as minhas vendas. Então, quando alguém entrava em contato comigo perguntando do meu trabalho, eu demorava dias pra responder essas pessoas. Eu acordava e não tinha vontade de fazer um story. Por quê? Tava sabotando as minhas vendas. Por quê? Eu olhava a minha conta bancária e falava assim, já tenho aqui pra pagar meu mês, os boletos do mês. E aí, eu negava a energia do dinheiro. E aí isso faz o quê? Faz com que a gente sabote as vendas. Só que a gente precisa lembrar que a gente está na terceira dimensão e a gente não vive de luz aqui, né? E aí, quando a gente sabota as nossas vendas, a gente não tá só sabotando as nossas vendas, a gente não tá só sabotando o dinheiro que tá querendo chegar até nós, a gente também tá impedindo que pessoas possam ter o seu despertar espiritual. A gente também está impedindo que pessoas possam se curar de uma ansiedade, de uma autoestima baixa, de um luto, de uma depressão. Esses dias, não sei se vocês viram aqui uma notícia muito triste de uma jogadora de vôlei que ela se suicidou. Então, quando a gente sabota as nossas vendas, a gente tá também contribuindo com que as pessoas elas continuem adormecidas, elas continuem doentes. A gente tem a solução e a gente tá sabotando
que essa solução chegue até as pessoas que estão precisando desse trabalho. Então, é sobre sabotar a si mesma e sabotar o despertar espiritual em massa das pessoas também. Então, esse aulão foi muito sobre trazer essa consciência para vocês, sobre o quanto que vocês sabotam, tá? Exercício para quem tá assistindo essa live aqui. Ir no seu Instagram, olhar o seu feed e contar quantos posts estão falando, deixando explícito para as pessoas que você tá aqui para vender. Quantos? Porque quando eu vou no Instagram da maior parte das terapeutas, só tem post motivacional, só tem post dando dicas rasas, tá? E não tem nada falando sobre contrate o meu atendimento, agende um atendimento. Muito pouco, muito pouco. E quando fala é de uma forma mascarada. É de uma forma quase que tímida, né? Não quer deixar explícito, como se tivesse alguma coisa de errado vender. Não tem nada de errado vender. Não tem nada de errado você deixar com que o outro pague pela transformação dele. É digno. Isso é lindo. É lindo, inclusive, em relação à sua versão do passado, que teve todo um trabalho de construir a versão do que você é hoje. Tá? É digno que você honre essa versão do passado, vendendo o seu trabalho hoje, tá? Então não tem nada de errado. É começar a vender de forma explícita mesmo, deixar claro para as pessoas que você tem algo para vender, uma solução para o problema que essa pessoa está enfrentando e que você tá aqui para vender. Isso é honroso, gente, não tem nada de errado. Tá? Quem aqui tem crença sobre vendas? Quem aqui acha que é errado vender, tem vergonha de vender, acha que tá incomodando vendendo, acha que tá sendo chata vendendo, enfim. Tem muita terapeuta que chega até mim e fala, não tô conseguindo vender. E aí quando tá vendo, a pessoa tá querendo mascarar as vendas. Por quê? Por que mascarar uma venda? Por que você mascararia a sua venda? Qual é a motivação por trás de você querer mascarar a sua venda? Ai, Dani, eu quero vender de uma forma indireta. Por que você quer vender de uma forma indireta? Porque por trás você está enxergando que é errado. E por que é errado? Para pensar. Venda é errado quando é antiético. O que você está fazendo é antiético? Venda é errado quando você está enganando o outro. Você está enganando o outro? Você está mentindo sobre o seu preço? Você está mentindo sobre a sua transformação? Você está mentindo sobre alguma coisa? Vender é errado quando... Enfim, vender é errado quando a gente está, de fato, querendo enganar o outro. Quando a gente não está, quando a gente está entregando uma verdade, quando a gente está entregando uma solução, vender não é errado. Tá? Tem muita gente que não tá conseguindo vender porque tá querendo mascarar essa venda. A gente precisa deixar explícito para as pessoas que eu tenho algo para te oferecer. E é justo que você pague por isso. Então é isso, meus amores. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Lembrando que todas essas energias a gente vai trabalhar no ritual de manifestação de clientes. Se você se conectou com essas energias de alguma forma, falou, cara, eu tô sustentando essas energias aqui no meu campo. Eu tenho crenças de que venda errado. Eu tenho, o meu altruísmo tá em excesso, eu quero ficar dando meu trabalho de graça. A pessoa nem pergunta, eu já tô dando promoção, já tô dando desconto. Você tá sabotando as suas vendas. Tá com a mentalidade de escassez, agarrada lá em uma pessoa só. Cara, tem 7 bilhões de pessoas. Mentalidade de abundância. Bora ativar essa mentalidade de abundância. No ritual é isso que a gente vai fazer. Pra você, terapeuta que tá com medo de ser rejeitada. Sabota a divulgação do seu trabalho porque tá com medo de ser rejeitada. Até amanhã, bônus exclusivos, tá? Bônus exclusivos de Masterclass de Finanças com a minha parceira Natália Cardi. E você ganha a imersão VIP de
vendas comigo. Esqueci o nome que eu coloquei aqui, mas é uma imersão para você, imersão de implementação sobre vendas comigo. Eu vou te ajudar a implementar estratégias que não te sobrecarregam. Então é o momento de você estar ali ao vivo, uma videochamada comigo, para saber estratégias que não vão te sobrecarregar. Não vou falar para você fazer um monte de live e postar todos os dias, não é sobre isso, tá bom? Então, se você, terapeuta, quer trabalhar tanto o seu universo interno, dessas crenças, dessa mentalidade, de todas essas questões internas, e também quer trabalhar o universo externo das estratégias, até amanhã, 23h59, para você se inscrever no ritual de manifestação de clientes. Lembrando que você pode participar online ou presencial em São Paulo. Quem puder participar presencial, participe presencial, porque vai ter alguns diferenciais, tá bom? O ritual vai acontecer dia 11/11, às 14 horas, num sábado. Dia 11/11, que é um portalzão, né? Então, aproveitem, vamos aproveitar essa energia para começar 2024 aí com uma mentalidade de abundância, começar 2024 prosperando como terapeuta, com a fluidez, o fluxo de clientes, ele acontecendo, não travado, tá? Então, quem quer já começar 2024 aí com uma outra vibração, uma outra mentalidade, sem sabotar suas vendas, esteja comigo no ritual de manifestação de clientes. Amanhã é o último dia dos bônus exclusivos. Se inscrevam. O link tá na minha bio, ou mandem por direct a palavra quero clientes, para vocês receberem mais informações. Quem tiver dúvidas dele, não sei se vai me ajudar, eu vou abrir uma caixinha de perguntas, na verdade, para você trazer para mim qual é o seu momento como terapeuta, e aí eu vou te falar como é que o ritual de manifestação de clientes vai te ajudar, tá bom? É isso, meus amores. Gratidão pela participação de todas vocês aqui nessa live, nesse aulão, e espero ver vocês no ritual de manifestação de clientes, para que a gente traga essa energia de abundância, para que você possa magnetizar as pessoas que estão precisando do seu trabalho. Um beijo e até a próxima!